Pronto. Estamos ao vivo. Tá tudo certo aí? Ainda não apareceu, não. A Branca já tá assistindo. A Branca sempre consegue chegar na frente. Boa noite, Branca. Ó, a Daniele. Só pra mim não apareceu ninguém. Estranho. Boa noite. A Jane Zanata, querida. Deixa eu ver se tem alguma coisa com a internet. Isso aí, pessoal. Boa noite, Dani. Vamos chegando. Daqui a pouquinho a gente começa. Olha, a prima da Lila. Boa noite, prima. Agora sim. Tem um delayzinho aí. Delayzão, pelo jeito, né? Vamos lá. Isso aí, pessoal. Olha, Lilian, Plastina, boa noite, Lilian. Boa noite, gente. Problemas técnicos aqui no meu celular, mas agora tá tudo certo. A Lilian escreveu chegamos. Deve ser ela e a dona Hortência, né? Ah, sim. A Sandra, boa noite, Sandra. Então, deixa eu dar os meus boa noites também, né? Pra Dalila, pra Sandra, pra Lilian. Deixa eu ver quem mais aqui que entrou. A Daniele Barzon, a Branca. A Maria Neuza. Maria Neuza assistindo. É que aí chega um pouquinho depois, né? Tá bem. Olha, Terê Coelho, abraço, Terê, que legal. Boa noite, dona Hortência. Boa noite especial pra senhora. Isso aí, gente. Esperar mais um minutinho e aí a gente já começa a falar sobre a vitamina D e a saúde cerebral. Isso é muito importante para todos. Um assunto bem importante mesmo. Olha o seu Antônio. Boa noite, seu Antônio. Tá chovendo aí em Paranavaí, é? Aqui ainda não. Mas parece que tá vindo uma frente fria aí, né? Ah, não, de novo. Isso aí. É que o tempo até fechou um pouquinho agora à tarde, mas não choveu. A Cleo, querida, abraço, Cleo. Maria Antônio Pedroso, Maria Antônia, querida, quanto tempo, hein? Abração pra você. Legal. Esperar mais 30 segundos e aí nós vamos começar a falar. Nossa, agora que apareceu aqui, Da mensagem Cleonice. da Cleonice. Tá bem atrasado, meu. Mas vamos tocando. A Maria Zalete agora apareceu, o seu Antônio também. A Daniela está compartilhando, muito legal. Maria Zalete, boa noite, Maria Zalete. A Lúcia de Londrina. Muito bom, hein, gente? Muito bom. Olha, Sara, querida, quanto tempo, Sara? Meu amor, é melhor você olhar aqui, porque se você for olhar no seu aí... Aqui não tá dando jeito. Não dá. Agora sim, né? A Lúcia Keiko também dando boa noite pra Sim. gente. A Maria Antônia Pedroso. Olha só, meu zagueirão, Mirim, lá de Colorado. Muito querido. Quanto tempo, Mirim? É o Valmir Lazarinho? Era um baita de um zagueiro, hein? Jogava muita bola. Regina Barreto também por aqui. Regina, abraço. Legal, pessoal.
Daqui a pouquinho a gente vai começar. Nossa, Ivanildo Junqueira, abraço. É lá de Inajá. Lá de Inajá. Muito bom, gente. Eu acho que já dá para a gente começar a falar um pouquinho, então, sobre o tema. Bom, então, a gente vai dar continuidade às lives do Projeto Sede. A gente tem complementado com vídeos curtos para vocês, né? Sempre oferecendo muitas informações importantes, informações práticas e sempre baseadas em evidências científicas. Então esse é o objetivo, tá? Ó, a Jaque, boa noite, Jaque. O Mirim escreveu que ele assiste toda segunda que tem live. Legal. Que bom! Maravilha! Legal. Então, aí hoje a gente vai falar sobre um tema importante. Eu sempre escolho os temas aqui, né, baseado no S de sono, E de exercício físico, D de dieta, E de estresse. E ultimamente a gente tem falado mais de estresse, mas nós temos colocado outros assuntos aí no meio. E essa parte da vitamina D é fundamental, é muito importante porque é algo do dia a dia no consultório, né? Eu acompanho a parte de vitaminas dos meus pacientes e a vitamina D é uma das principais. Mas é muito importante que todos saibam qual a importância da vitamina D, né? O que acontece quando falta vitamina D no organismo, como a gente tem que repor, quais são as maneiras de reposição. E também falar para vocês dos riscos da suplementação sem controle, porque isso também é um problema que a gente vê na clínica no dia a dia. Pessoas que fazem suplementação por conta própria, sem as orientações adequadas e acabam tendo problemas. Então, hoje a gente vai discutir esse espectro mais amplo sobre a vitamina D, tá? Bom, me chamou muita atenção uma publicação recente no Congresso Brasileiro de Medicina e uma discussão científica a respeito da deficiência da vitamina D no cérebro. É muito importante isso porque uma porcentagem muito elevada da população brasileira tem deficiência de vitamina D. E é muito triste a gente saber desse detalhe estatístico e saber que essa deficiência de vitamina D acaba provocando, gerando condições orgânicas para o aparecimento de várias doenças. Então, nesse estudo, eles estavam mostrando, através de uma revisão, quais as consequências da baixa de vitamina D para o cérebro, né? Então, são muitos os problemas. Para começar, a vitamina D baixa no sangue, ela facilita a degeneração cerebral, ela dificulta a regeneração cerebral. Então, vitamina D baixa facilita a perda de neurônios. E como vocês já sabem, essa perda de neurônios acaba produzindo uma redução de volume cerebral e um declínio cognitivo, né? Distúrbio de memória, por exemplo. Essa deficiência de vitamina D aumenta a demanda metabólica e diminui a capacidade de defesa antioxidante. Então, o que seria isso? Quando nós temos vitamina D em níveis bons no sangue, o organismo produz um antioxidante poderoso, que é a glutationa. Essas substâncias oxidantes são produtos do metabolismo celular e são moléculas que têm um elétron livre, então essa molécula ela fica muito ávida por se ligar aos tecidos, ela acaba se ligando aos tecidos e destruindo, né, a célula, o tecido. Então esses radicais livres, eles estão relacionados à destruição celular, um estrago no organismo. E a vitamina D baixa facilita
esse acontecimento, né? A vitamina D baixa pela redução da glutationa, que é o antioxidante, ela vai acabar permitindo o aumento das espécies reativas de oxigênio, que são justamente esses radicais livres. Então, o que vocês precisam saber é que vitamina D baixa no sangue facilita a oxidação, facilita a produção de radicais livres e destruição de células e tecidos, inclusive no cérebro e na medula espinhal. Então, nesse congresso, eles fazem essa correlação. Inclusive, mostram que a vitamina D baixa por períodos crônicos está relacionado, inclusive, a doenças neurodegenerativas, como doença de Parkinson, doença de Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla. Então, olha só, né? No passado, a gente ligava muito pouco para essa reposição de vitamina D. Nós tínhamos apenas medo da osteoporose, eu vou falar disso mais para frente, mas hoje a gente sabe que a osteoporose é só um detalhe. Hoje a gente sabe que a vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, ela é um hormônio. Ela é produzida na pele pela ação dos raios ultravioleta em contato com a pele, então sintetiza a vitamina D, que vai cair na corrente sanguínea, e essa vitamina D ela vai agir à distância, em órgãos e tecidos distantes da pele. Isso é conceito de hormônio. O hormônio ele é produzido num determinado local e ele vai atuar bem distante de onde ele é produzido. Então, o que nós chamamos de vitamina D, na verdade, é um hormônio. E interessante que as pesquisas mais recentes mostram que a vitamina D, ela regula mais de 200 genes. Isso é muita coisa. Então, a vitamina D, quando ela está em insuficiência, o organismo realmente não funciona adequadamente, né? E quando está em níveis suficientes, ela vai funcionar, então, como uma neuroprotetora. Ela vai nos proteger contra doenças neurodegenerativas. Então, é um fator de proteção bastante importante. E nesse estudo, eles concluíram também que a reposição adequada da vitamina D tem um papel terapêutico e neuroprotetor por reduzir o estresse oxidativo. Então já vai dando para vocês terem uma ideia da importância de ter um bom nível de vitamina D no sangue, certo? Meu amor, uns boa noites aí, parece que entraram. A Daniele Barzon está comentando que esse assunto é muito importante e como ela é farmacêutica, né, ela nota que vende muita vitamina D na farmácia por prescrição médica também, sim, né? Sim. Deixa eu ver quem mais. A Jana Nunes está por aqui dando boa noite pra gente. A Catarina Miuk também. Legal, Xana. A Sara Fedrigo comentou que tá sempre ligada e quando não dá para assistir a live ao vivo, ela sempre assiste o resumo das lives, sim, legal, né? Legal. E deixa eu ver quem mais. O Reinaldo Soares está por Reinaldo, aqui. querido, abraço. A Ione Guidini também, dando boa noite. Um a Isabela, lá de Najá, também assistindo. A Isa. Isa deixa eu ver que mais. A Luciana Carvalho também está por aqui. A Regina Barreto também participando. E a Ivone Costa. Legal, boa noite. A Vanderleia Ferreira também assistindo. Sim, acabou de entrar, né? Então tá. Então, alguns estudos com a vitamina D, com a suplementação da vitamina D, mostrou que quando se faz essa suplementação, a gente tem também uma melhora da parte de humor. Isso é um detalhe interessante, né? A vitamina D tem uma importância grande também na síntese de alguns neurotransmissores. Ela regula isso, como, por exemplo, a serotonina. Nós já falamos muitas vezes da serotonina, né? A serotonina é o neurotransmissor da felicidade. A depressão, ela é provocada, um dos principais motivos é a redução do nível de serotonina. E quando a gente utiliza a vitamina D, a gente melhora
esse nível de serotonina. Quando a gente tem os níveis adequados de vitamina D no sangue, a gente produz mais serotonina. É por isso que na Europa, ali nos países nórdicos, existe o chamado distúrbio afetivo sazonal, é a depressão sazonal. Lá, quando eles estão no período de inverno, o período de sol é muito pequeno, o tempo de sol, então falta luz para eles. Nesses períodos de pouco sol, o índice de depressão aumenta demais. Então as pessoas começam a ficar desanimadas, indispostas, irritadas. E um dos tratamentos que se utiliza, né, nesses países nórdicos com muita frequência é a fototerapia. Dá para a pele do indivíduo raio ultravioleta artificial. Então vocês vejam como isso é importante, né? A falta do sol levando à depressão. Por quê? Justamente por esse mecanismo. Falta vitamina D, há uma redução da síntese de serotonina e, consequentemente, o indivíduo entra em depressão. Por isso que o sol é muito importante, por isso que nos dias de céu nublado, normalmente, de maneira geral, as pessoas se sentem mais tristes, mais desanimadas, né? Quando tem um sol bonito, então as pessoas ficam mais animadas. E isso é por um motivo interessante, que é o nível de vitamina D. Quando você tem a luz do sol incidindo na sua pele, você está produzindo vitamina D. Consequentemente, você está sintetizando mais serotonina e você vai ficar mais animado. Quando falta a luz ultravioleta, você diminui a síntese de vitamina D pela pele, reduz a produção de serotonina e fica desanimado, irritado, indisposto, sonolento. Olha só a importância do sol, né? Olha só, deixa eu só interromper, porque a Regina Barreto comentou exatamente isso. Ela disse que morou 10 anos num país frio, sem sol, e ela disse que sentia uma tristeza enorme. Perfeito. Desculpa aí interromper, mas eu achei que cabia muito bem esse comentário agora. Sim, legal. Então, essa é a chamada depressão sazonal, né? Aí eu vi alguns outros estudos, um estudo muito grande mostrando a deficiência de vitamina D associada à diminuição de volume cerebral e maior predisposição a doenças neurológicas, como doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose múltipla, epilepsia. Tem também a esclerose múltipla, né, que tem uma particularidade interessante. Na esclerose múltipla, quanto mais a gente se afasta da linha do equador, maior a prevalência da doença. Ou seja, à medida que vai diminuindo a incidência de luz solar, o número de pessoas com esclerose múltipla é muito maior. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a prevalência hoje deve estar em torno de 20, 25 para cada 100 mil pessoas. Se a gente for lá para a Noruega, a gente vai achar ali 150 pessoas para cada 100 mil. 150 casos de esclerose múltipla para cada 100 mil. Então, é uma diferença muito grande. À medida que a gente se afasta da linha do equador, maior a chance de termos esclerose múltipla. Então, a incidência do sol é um fator importante para isso. E hoje a gente sabe direitinho por quê, né? A gente sabe que a baixa de vitamina D, ela interfere na imunidade. Então, o que ela faz? Como ela modula aquele tanto enorme de genes, lá mais de 200 genes, a deficiência de vitamina D faz com que a imunidade fique ruim. O nosso sistema de defesa fica atrapalhado. Isso significa que quem tem vitamina D baixa tem uma chance maior de ter doenças infecciosas, tem uma chance maior de ter doenças autoimunes, como, por exemplo, a esclerose múltipla. E mais que isso,
A gente sabe que o sistema imunológico bem preparado, bem adequado, ele consegue destruir células neoplásicas, células cancerígenas que estão se proliferando para começar a formar um tumor. Quando o nosso sistema imunológico não está funcionando adequadamente, a chance dessas células proliferarem e virarem um tumor agressivo é muito maior. Então, a vitamina D baixa, ela também se correlaciona com risco maior de doenças neoplásicas, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, distúrbios de humor, como depressão. Olha só, gente, como isso é importante. Olha só como a vitamina D baixa acaba produzindo um estrago enorme no organismo, né? A vitamina D, ela é muito importante também na parte de modulação de inflamação. Quando a vitamina D está em níveis baixos no sangue, o que acontece? Existe a expressão gênica para a produção de interleucinas pró-inflamatórias. Então, vitamina D baixa aumenta a inflamação. Esse aumento de inflamação, ele pode aumentar a chance, por exemplo, do indivíduo ter distúrbio de memória, de ter depressão. Mas essa vitamina D baixa, com essa inflamação aumentada, ela piora qualquer tipo de dor. Por exemplo, se o indivíduo tem uma dor por artrose, por artrite, uma dor por um desgaste articular, e a vitamina D está baixa, o que vai acontecer? A inflamação vai aumentar e, consequentemente, a dor vai aumentar. Então, é muito importante que qualquer médico hoje em dia se preocupe com a vitamina D, com os níveis de vitamina D, independente da especialidade. Porque quando ela está baixa, ela acaba interferindo no organismo como um todo. Eu vi até um estudo mostrando que a redução da vitamina D teria alguma relação até com a gênese ou a piora da esquizofrenia. Isso é embrionário ainda, mas vejam só como é importante. Até na esquizofrenia, a baixa de vitamina D pode ter um papel. Bom, demais consequências da falta de vitamina D. Meu amor, mais uns boa noites aí? Tem os boa noites aqui, ó. A Maria Albertina de la Rovere tá dando boa noite. Já tem Maria perguntas Albertina, também, que eu já deixei anotando. anotado, né? Sim. Deixa eu ver. A Maria Ramires Borrasca tá por aqui também. A Vanderleia, né? Que é a Wanda, que é de Inajá, mas tá morando em Colorado. Tá dando boa noite aqui pra gente. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. A Luzia Ivazaki também acabou de entrar e tá dando boa noite pra gente. Celeste entrou agora. Sim, Celeste, que apareceu pra mim. Acabou de aparecer, muito bom, ó. A Elisângela também, Ferro, tá por aqui, dando boa noite pra gente. Muito bom. Então, existem outras consequências da falta de vitamina D. Uma muito importante é o fato de sabermos que nível de vitamina D está associado a metabolismo de fósforo e de cálcio. Então, quando a vitamina D está baixa, o que acontece? O tecido, a mucosa intestinal, perde a capacidade de absorção de cálcio e de fósforo também. Cálcio e fósforo são muito importantes na constituição do osso. É por isso que quem tem vitamina D baixa vai ter dificuldade de absorver cálcio e vai ter osteoporose. O osso vai ficar mais fraco. Eu às vezes atendo pacientes que estão fazendo reposição de cálcio por causa de uma osteoporose. Aí a gente vai medir o nível de vitamina D no sangue e encontra lá uma vitamina D baixinha. Então não adianta nada repor o cálcio. Por quê? Porque o intestino não vai conseguir absorver. A absorção intestinal do cálcio necessariamente precisa de um nível adequado de vitamina D no sangue. Tá? E também é importante, a vitamina D adequada, ela é importante na regulação da produção de insulina, então vocês vejam que, né, vitamina D baixa vai predispor a diabetes também, e também na produção de colágeno. Então, quanto menos vitamina D, menor aquele tecido de sustentação, como por exemplo da pele.
Então, vitamina D baixa vai fazer com que o indivíduo tenha um envelhecimento mais precoce. Bom, aí agora que eu já falei, né, do mecanismo de funcionamento da vitamina D, então agora vocês já sabem que vitamina D, 80 a 90% da nossa vitamina D chega ali para o nosso organismo, está na corrente sanguínea, originada da ação do raio ultravioleta na pele. Aí vai haver então ali um mecanismo complexo, né, que envolve o colesterol da pele, e vai ser sintetizada a vitamina D3, que vai cair na corrente sanguínea. Os vegetais também têm vitamina D na composição, mas é a vitamina D2. No ser humano é a vitamina D3. Então é assim que a gente consegue a maior parte da vitamina D no organismo, com o sol, 80, 90%. Bom, aí vamos lá. E quando falta vitamina D? A pessoa tem algum sintoma? Então aí mora um grande problema. Por quê? Vitamina D em níveis razoavelmente baixos não vai dar sintoma agudo, não vai dar um mal-estar imediato. Essa vitamina D baixa, ela vai comprometendo o organismo de forma muito gradual, ao longo de anos, aumentando a inflamação, diminuindo a imunidade, diminuindo a capacidade do organismo de lutar contra os radicais livres. Então o indivíduo vai ficando predisposto a uma série de doenças porque a vitamina D está baixa e ele não tem sintoma. Os sintomas vão vir aos pouquinhos, né? Pode inclusive resultar em depressão, declínio cognitivo. Então esse é o grande problema. Por isso que o médico ele precisa avaliar. Por isso que existe a tal da cognoscopia. Por isso que nos protocolos mais modernos de proteção cognitiva é sugerido às pessoas que por volta dos 45 anos no máximo procurem o neurologista, que vai fazer uma série de exames e começar a fazer a prevenção. Não pode ficar esperando aparecer o problema. Porque quando ele aparece, geralmente a gente consegue ajudar muito pouco, né? Então, a princípio não tem sintoma. Como é feito o diagnóstico? Dosando no sangue. Tá certo? Bom, mas aí de repente o indivíduo tem uma vitamina D muito, mas muito baixa. Ele não toma sol, ele tem dificuldade de absorver cálcio pelo intestino, ele às vezes é idoso, tem uma pele fina e dificuldade de sintetizar a vitamina D, ou ele tem um câncer de pele e aí ele tem que evitar o sol. O indivíduo é obeso. Os obesos, eles sequestram vitamina D para o tecido gorduroso, tira do sangue. Então, essas pessoas têm uma vitamina D muito baixa. Às vezes, então, vem o sintoma agudo. Qual que é o sintoma agudo? Bom, dor muscular. Vitamina D baixa pode dar dor muscular, pode dar fraqueza, pode facilitar as fraturas. O indivíduo cai ali, um tombinho qualquer já faz uma fratura. Por quê? Está faltando vitamina D, não absorve cálcio, o osso está fraco, o indivíduo pode estar com uma osteoporose e ele nem sabe, ele vai saber a hora que cai e faz a fratura. Depressão, né? Às vezes uma depressão ela pode vir exclusivamente pela deficiência de vitamina D. Então vejam só, né? Então são os sintomas agudos que podem acontecer. Eu vi também alguns estudos que relacionam a vitamina D baixa à depressão, inclusive sugerindo como alternativa terapêutica a reposição da vitamina D. Então existem esses problemas que são realmente agudos, né? Mas eles são pouco frequentes. Na maioria das vezes a pessoa que tem vitamina D ela nem sabe. Às vezes ela é um pouco irritada, um pouco deprimida, né? Às vezes ela tem um pouquinho de dor muscular, mas aí ela atribui a outras coisas e vai tocando a vida. Até que vai num médico mais cuidadoso, que faz a dosagem e fala, não, sua vitamina D está baixa, então vamos fazer
A reposição, que não necessariamente, como a gente vai ver em seguida, é com suplementação, é com comprimido, ou com gotinhas, ou com cápsula, ou endovenosa. Às vezes não, tá? Nós vamos falar sobre isso a seguir. Mas é muito importante, então, para vocês entenderem essa situação. Tem um quadro agudo, que dá uma série de sintomas quando a vitamina D é muito baixa, mas, de maneira geral, quando ela é simplesmente baixa, ela vai fazendo aqueles estragos de longo prazo, sem que você consiga sequer relacionar o que você está sentindo de ruim com a vitamina D baixa. Certo? Ficou claro? Então agora a gente vai falar como repor a vitamina D. Meu amor, alguma coisa aí para falar para eu tomar água? Tem bastante pergunta, viu? Muita pergunta mesmo. O pessoal faz alguns comentários, mas olha, Então, se prepare. Tá bom, então. Então vamos lá. Como a gente pode repor a vitamina D? Bom, primeiro, tomar sol. Então, os raios ultravioletas em contato com a pele, e a pele vai então sintetizar essa vitamina D, que vai cair na corrente sanguínea, e essa vitamina D então vai exercer suas múltiplas funções à distância, mantendo a nossa saúde. Bom, quando eu posso tomar sol? É qualquer sol? Bom, a gente sabe que os raios ultravioletas, eles estão mais concentrados entre as 10 e 16 horas. O problema é que quando tem essa alta concentração de raios ultravioletas, a pele fica exposta, né? Então você pode sofrer queimaduras, vai aumentar o risco de câncer de pele. Então, não é o ideal. O ideal é que você tome o sol antes das 10 ou depois das 4. Isso eu peço para os meus pacientes com frequência. E quanto tempo de sol tomar? Bom, de maneira geral, acredita-se que se alguém de pele bem clara tomar 20 minutos de sol por dia, isso já é suficiente para produzir uma quantidade significativa de vitamina D, deixando pelo menos 25% da superfície, 15% da superfície corporal exposta, braços e pernas de fora, tá? Mas se a pessoa tem uma pele bem escura, né, uma pele negra que tem muita melanina, então aí precisa ficar um período maior. Aí precisa ficar um período aí de mais ou menos 1 hora, tem que ser um sol mais longo para que a célula, para que a pele consiga sintetizar a vitamina D. E quem tem uma pele intermediária, que não é muito branco, né, não é muito escuro, então 30 a 40 minutos seria um tempo ideal de sol por dia, antes das 10 ou depois das 4. Você respondeu a pergunta da Regina Barreto Moraes. Legal, ao dizer legal. Isso. Para os meus pacientes, eu, de maneira geral, eu peço para que fique ali 20 a 30 minutos no sol, de antes das 10 ou depois das 4, tá? Seria uma forma de você tomar sol com segurança e conseguir produzir a vitamina D, né? Interessante como um país como o nosso, que tem tanto sol e ter essa deficiência enorme de vitamina D, né? Um dos fatores para isso é o medo que nós temos do sol, né? O protetor solar o tempo todo, que não deixa de ser uma coisa bem racional. Mas nós temos que saber dividir, né, o protetor solar para aqueles momentos de raio ultravioleta muito forte. Interessante que em 2018 nós estivemos na Suíça e eu vi uns estudos em Berna. Inclusive depois eu transferi esses estudos para cá, fiz um protocolo modificado para a população brasileira. E lá na Suíça, o verão deles é um verão bonito, né, meu amor? Verão com sol até as tantas, e eles Umas aproveitam. 9 horas da noite, mais ou menos. E eles descem o Rio Ar nadando, meu amor quer fazer isso também. Eu vou fazer. E aí eles ficam tomando o sol que eles podem. Qualquer lugar é lugar para eles estarem tomando sol. E depois, né, vem o inverno. As estações lá são bem definidas. Então, quando vem o inverno, acabou, eles ficam escondidos ali, não, é muito frio, não tem sol. E lá no protocolo deles, não tinha
essa deficiência de vitamina D tão importante que eu achei quando voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, que eu comecei a fazer o protocolo e comecei a dosar a vitamina D no sangue de todos os pacientes que tinham declínio cognitivo e iam entrar no protocolo, a maior parte tinha deficiência de vitamina D. Isso é incrível, porque aqui nós temos sol o tempo todo, mas nós não aproveitamos, né? É um achado muito, muito interessante. Então, outra coisa importante, a vitamina D, para ser sintetizada através da ação dos raios ultravioleta na pele, não pode ter uma interface, tá? Não adianta você ficar dentro de uma sala, tem vidro e o sol chega através do vidro. Já atrapalha completamente. Diminui demais a capacidade de síntese de vitamina D. Então não pode tomar através do vidro. Você precisa ir lá fora, você precisa estar no ambiente natural recebendo a luz do sol. Tá certo? Detalhe importante também. Bom, essa é a principal forma de se obter vitamina D. É através da luz solar. 80, 90% da vitamina D do nosso organismo provém dessa reação raio ultravioleta, pele, síntese de vitamina D. Outra forma da gente conseguir repor vitamina D, que não é tão eficiente, é a alimentação. Existem alguns alimentos que têm vitamina D, mas infelizmente a biodisponibilidade da vitamina D nos alimentos não é muito significativa, tá? Então, os alimentos que mais têm vitamina D são os peixes, principalmente aqueles mais gordurosos, como o salmão, atum, a sardinha. A gente tem vitamina D na gema de ovo também. A gente tem no fígado bovino. E uma boa fonte de vitamina D ali para alimento é o shiitake, é aquele cogumelo que é bastante saboroso, né, meu amor? A gente come de vez em quando. É uma fonte razoável de vitamina D. Mas longe dessa fonte alimentícia ter a eficiência do sol. Bom, aí tudo bem, você faz tudo isso, você toma o seu solzinho, você come esses alimentos com frequência, aí você passa no check-up com seu médico, ele faz a dosagem da vitamina D, não só da vitamina D, a gente acaba vendo as outras vitaminas, os outros minerais, e num contexto você vê que sua vitamina D está muito baixa. Então aí sim você vai poder fazer a suplementação. Mas essa suplementação ela tem que ser feita com critério. Essa suplementação ela vai ser feita pelo médico ou pelo nutricionista. Não adianta você querer fazer a sua suplementação. Não adianta você comprar pela internet vitamina D, porque você não sabe nem a dose que você tem que usar. A gente determina a dose através de um cálculo matemático, que se baseia na história, no exame físico, no nível sanguíneo de vitamina D, de outras vitaminas e de outros minerais. Então a gente calcula num contexto. Isso é muito importante, gente. Vitamina D, não adianta você ir na farmácia e comprar um suplemento com vitamina D. Você não sabe se aquela dose é suficiente, você não sabe se aquela dose é tóxica, se aquela dose é baixa. Então, a suplementação ela deve ser feita pelos profissionais, pelo médico, pelo nutricionista. Isso é muito importante. Informação importantíssima essa. Sim. Tem pergunta a respeito disso aqui para mais tarde. E aí é assim, ó, o que me chamou a atenção é que eu vi um comunicado, na verdade, um relatório da Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul, porque eles começaram a ter muitos problemas de intoxicação por vitamina D suplementada sem critérios. Utilização de gotinhas, de comprimido, ou de cápsula, ou até endovenosa. Então as pessoas fazendo, sem saber o que estavam fazendo, elas começaram a conseguir complicações dessa reposição inadequada de vitamina D. Então a Vigilância Sanitária fez um comunicado para orientar a população, e eles tiveram alguns casos de, por exemplo, superdosagem
de vitamina D fazendo uma hipercaptação de cálcio pelo intestino e levando a hipercalcemia, que é uma coisa grave, que pode fazer arritmia cardíaca. O mais comum é que dê vômitos, que cause fraqueza, desidratação, até insuficiência renal. Mas olha só que gravidade, pode chegar à insuficiência renal. Né? E a longo prazo, essa superexposição do organismo à vitamina D acaba levando a uma calcificação, cálculo renal, cálculo de vesícula biliar e também espasmos musculares. Olha, isso é muito importante, gente. Eu falei para vocês as consequências deletérias da deficiência da vitamina D. Falei para vocês da segurança que é fazer a reposição da vitamina D com o sol, 20 minutos, antes das 10 ou depois das 4. O auxílio da reposição com alimentos ricos em vitamina D, como a gema de ovo, os peixes, o shiitake, o fígado bovino. Mas eu estou falando para vocês também do perigo que é fazer uma suplementação de vitamina D com cápsula, comprimido ou gotinhas sem a orientação de um médico ou de um nutricionista. Isso é muito importante. Tá? Essa suplementação de vitamina, ela deve ser feita com muita cautela, porque ela pode modificar a sua vida para o bem ou ela pode modificar a sua vida para o mal, se ela for mal feita. Então isso é uma conduta do médico ou do nutricionista. Você não deve tentar por conta própria ou por orientação de amigos, de parentes, de vizinhos, fazer essa suplementação, porque você corre sérios riscos. Talvez essa seja a informação mais importante que eu tenho para passar para vocês. Tá certo? Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha que falar. Eu tenho umas notas aqui, mas aí nós vamos aí para as perguntas, a gente aprofunda mais à medida que vocês vão tendo dúvidas. A Daniele Barzon tá comentando aqui, referente ao que você acabou de falar, né? Ela diz exatamente, eu sempre falo, tem que dosar no sangue e o médico passar a dose necessária. Os pacientes pensam que vitamina tomada de qualquer forma, qualquer dosagem não faz mal. A Daniele, ela é farmacêutica e eu já vi que ela é das boas, né? Ela é excelente, ela é ética, ela é cautelosa, mas isso não é para todos, não. Tem alguns farmacêuticos. Aqui em Arapongas tem alguns que fazem aplicação de vitamina D endovenosa, eles nem sabem os critérios para fazer reposição. Aqui em Arapongas a gente tem problemas, sim, com alguns farmacêuticos nesse sentido. A gente chega em algumas farmácias e eles oferecem essas vitaminas pra gente como se não tivessem problema, como se não tivesse problema nenhum. Ao longo desses 26 anos de neurologia, eu já vi muitos casos de intoxicação por vitamina. Por exemplo, intoxicação por vitaminas do complexo B. Pessoas que faziam uma reposição sem orientação, sem mensuração do nível sérico e que faziam, por exemplo, uma polineuropatia periférica por excesso de B12. Eu já tive casos de um problema chamado pseudotumor cerebral por excesso de vitamina A, que é um aumento de pressão intracraniana, que é um problemaço, pode deixar a pessoa inclusive cega. Então, vitamina não é essa maravilha que todo mundo acha, não, que é simplesmente vai lá, compra um polivitamínico e vai tomando. Tem que tomar muito cuidado. Tomar só se estiver precisando, né? Para saber isso tem que ser com orientação do profissional. Então vamos lá, já que nós falamos aqui do comentário da Daniele, ela tem pergunta aqui, né? E é mais ou menos nesse segmento, Ela diz assim, que sempre perguntam qual o valor ideal da vitamina D, né? Os pacientes vão pelo valor da referência no exame de sangue, que é 20, né?
E ela diz que, na verdade, tem médicos que o resultado dá 30 e eles consideram isso normal. E ela coloca que isso é relato de paciente. E ela pergunta, mas esses 30 ainda, né, é muito pouco esse resultado. Quem está perguntando? A Daniele. A Daniele. Então, pergunta excelente, né? Pergunta excelente. Então, isso depende dos nossos objetivos. Por exemplo, utilizando o protocolo do Dr. Dale Bredesen para prevenção de declínio cognitivo, a gente precisa atingir um nível de vitamina D entre 50 a 80. Então, vocês vejam que é um nível bem acima daqueles que aparecem lá, né? Quando você pega o valor de referência, tem valor de referência que põe puridade, então ali 20 tá bom, então 20 tá bom, 20 nanograma por ml, não. Então depende do nosso objetivo. Para proteção cerebral, 50 a 80. Isso é uma orientação do protocolo RECORD, do Dr. Dale Bredesen, que é o principal protocolo hoje no mundo para prevenção de declínio cognitivo. 50 a 80. Nos meus pacientes eu busco esse número, mas isso não precisa ser exatamente assim, tem muito de bom senso. Eu vi uma mocinha aí que é minha paciente, né, teve um problema grave e agora está ótima, mas quando a gente dosou a vitamina D dela, estava em 12, é muito baixo, 12 nanogramas por ml. E a gente começou a fazer uma reposição, deve ter aí uns 4 meses. Agora, a vitamina D dela, tomando uma determinada dose, está em 30. Puxa, melhorou um monte. Então, não é porque não está nos 50 que eu vou aumentar essa dose. Não, eu vou esperando um tempo, orientando tomar mais sol, né, tentando melhorar a dieta nesse aspecto. Aí, esse aumento de vitamina D ele vai se fazer de forma bem lenta e gradual, não tem problema. O importante é que vá melhorando sucessivamente. O cálculo, para a gente fazer a reposição, a gente usa fórmulas. Agora, essa fórmula ela não depende exclusivamente da vitamina D, depende de outros fatores, depende do nível de cálcio, né? Depende do nível de paratormônio, depende do quadro clínico como um todo. De maneira geral, o que a gente quer é que fique ali acima de 50. Né? Quando o nível sérico ele passa de 100 nanogramas por ml, então aí o indivíduo já começa a correr riscos de intoxicação aguda ou crônica. Mais ou menos nessa linha, Sara Fedrigo, ela quer saber quanto tempo leva para ter o aumento da vitamina D via oral e se tem como ser feito de forma intravenosa. Boa pergunta também. Muito bom, Sara. Então, a vitamina D, lógico, vai depender da capacidade de absorção. Quando você faz ela via oral, né? Quando você faz em gotinhas, geralmente a absorção é mais rápida, em cápsula um pouquinho mais lenta, em comprimido mais lenta ainda, só que a absorção ela é mais regular e a gente consegue atingir um nível mais estável no sangue. Então, depende da sua capacidade de absorção. A forma endovenosa, ela é interessante também para quem tem vitamina D muito baixa e tem pressa de corrigir. Né? É feita uma dose ali calculada, geralmente ela vale para um mês, e depois tem que repetir o exame e ver se precisa usar mais. Eu raramente faço endovenoso, mas muito raramente. Normalmente os pacientes vão fazendo a reposição via oral no cálculo certinho, na dose adequada, e os níveis de vitamina D vão subindo progressivamente. Bom, a Branca, ela pergunta se uma gestante pode sofrer aborto espontâneo por falta de vitamina D no organismo. Que pergunta boa também, Branca. Veja bem, tá longe da minha área, mas como a gente sabe que vitamina D baixa está associada a uma alteração da imunidade, né, diminuindo a capacidade de defesa do organismo, está relacionado ao aumento de citocinas pró-inflamatórias, que vai inflamar o organismo e vai tirar a capacidade metabólica, eu diria para você que vitamina D pode sim ser um fator importante, tá? Não digo que isoladamente seja uma causa de aborto espontâneo, mas certamente contribui.
E o seu Antônio de Menezes pergunta: quem mais precisa de vitamina D, criança ou idoso? Pergunta boa também, seu Antônio. Na verdade, os dois, né? A criança, né? Na nossa época, criança não tinha esse problema de vitamina D, né? Que a gente vivia correndo no sol, subindo em qualquer árvore, tomando banho de rio. Então a gente tinha o contato com o sol o tempo todo. Hoje as crianças ficam mais escondidas, né? Ficam jogando videogame, né? Ficam no celular. Então, praticam menos esportes, infelizmente, então elas ficam menos expostas à luz do sol. Então, as crianças precisam sim ter a dosagem da vitamina D e, eventualmente, suplementar. Os idosos, eles precisam de mais vitamina D. Idoso com vitamina D baixa é um idoso cheio de doença, né? Porque essa vitamina D baixa vai diminuir a absorção de cálcio, vai fazer osteoporose, então qualquer queda já vai fazer uma fratura, produz dor muscular, diminuição de tamanho de fibra muscular, que é a sarcopenia. Vitamina D baixa vai deprimir o idoso, vai atrapalhar a memória do idoso. Então, o idoso precisa tomar sol diariamente. Esses 20 minutos são importantes. O idoso, muitas vezes, ele tem uma pele muito fina, então ele acaba tendo uma dificuldade de síntese de vitamina D. Então, para esse idoso, o que vai fazer? Suplementação calculada, uma dieta boa e suplementação com cápsula, comprimido, gota ou até endovenoso. Né? Mas aí tem que fazer a dosagem e fazer essa suplementação, porque aí vai depender da absorção. Né? E às vezes a absorção só da vitamina D não é adequada, às vezes tem que associar a vitamina K, né, que é outra vitamina lipossolúvel. A gente tem as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que se movem melhor na gordura, que são as vitaminas A, D, E e K. Então, muitas vezes se associa a vitamina K, a vitamina D, para haver uma absorção melhor. Né? Para os idosos, isso acontece com frequência, tem que associar a vitamina K. A Isabel Cristina estava perguntando sobre isso, se é interessante suplementar junto com K. Ela coloca aqui K2. Isso, né? Então, às vezes sim, às vezes nem é necessário, né? Para os mais jovens, geralmente não. A Maria Zalete pergunta se a falta de vitamina D pode causar problemas na pele, como micoses. Indiretamente sim, porque a vitamina D, primeiro que ela reduz a produção de colágeno, então ela tira a sustentação da pele, né? Então a pele ela fica mais fragilizada. E segundo que vitamina D baixa, ela atrapalha a imunidade. Então a capacidade imunológica de destruir os fungos vai ficar diminuída pela deficiência da vitamina D. Então é lógico que você não vai tratar o fungo só com a suplementação da vitamina D. Você vai ter que usar um antifúngico tópico, às vezes via oral, aí vai depender da opinião do médico. Mas a suplementação da vitamina D vai ser importante para que ela fique num nível adequado no seu sangue, para que diminua a chance de recidivar esse fungo. E a Regina Barreto pergunta também aqui novamente, né, você já falou sobre isso, mas vamos centralizar essa informação que ela é importante. Para fazer corretamente a reposição de vitaminas, qual exame se faz... Peraí, deixa eu ver aqui, que até eu me atrapalhei aqui. Ela quer saber quais os exames de reposição de vitamina deve ser feito, né? Reposição de todo tipo de vitamina. Agora que eu entendi. Sim. Então tem esse protocolo que eu particularmente sigo, que é o protocolo RECODE do Dr. Neil Bredesen. Tem uma série de vitaminas que a gente pede, porque todas elas têm uma influência na função cerebral. Então a vitamina D é muito importante. As vitaminas do complexo B são muito importantes. A vitamina C é muito importante para a função cerebral. E aí a gente também vê os minerais, como por exemplo o zinco, que é fundamental, o magnésio, o cobre, o fósforo, o cálcio. Então tem uma série de exames que a gente pede. A gente vê a homocisteína, que é um marcador de inflamação. Quando essa homocisteína está alta, a chance de Alzheimer, de infarto e de derrame aumenta muito. E a gente sabe que essa homocisteína se eleva pela falta de vitaminas do complexo B. Vitamina B12, o ácido fólico, que é a vitamina B9,
e a vitamina B6. Aí a gente faz uma suplementação, essa almosteína cai, ou seja, a pessoa fica mais protegida contra o Alzheimer, contra doenças neurodegenerativas, contra infarto, contra derrame. Então, é uma série, são várias vitaminas, vários minerais, né? A vitamina E tem importância. Então, é isso. Tem um protocolo que a gente segue, são muitas vitaminas que a gente dosa. E a Jaqueline Negrete comenta aqui, né, que ela precisa ser estudada, porque tudo que propicia os ganhos da vitamina D, ela não gosta. Diz que odeia tomar sol e ama dias nublados e chuvosos. Em consulta com o endócrino, ele diz que a taxa, né, tá muito baixa, né, de vitamina D, e que a saída é tomar os comprimidos, mas que às vezes ela esquece. A Celeste também disse a mesma coisa, que não gosta de tomar sol, mas que ela toma e por prescrição. Faz a suplementação, né? Que também esquece às vezes, né? É uma forma, né? Tem que levar bem a sério essa suplementação, mas uma coisa muito importante é saber que o sol, ele é a melhor fonte de vitamina D. É a fonte mais pura, mais adequada de vitamina D, certo? Deixa eu ver aqui, tem mais. Ó, a Sara Fedrigo também aqui quer saber qual a melhor eficácia em estar tomando a vitamina D. Seria todos os dias ou uma vez por semana? Depende, Sara. É porque tem várias apresentações, né? Tem umas apresentações de liberação lenta que você pode tomar uma vez por semana, né? Tem outras que são de absorção muito rápida, que aí o ideal é tomar diariamente. Por exemplo, as gotas, como tem uma absorção muito rápida, é melhor utilizar diariamente, né? Em comprimido, ou às vezes em cápsula, a gente pode usar semanalmente. Mas o mais importante é o número de unidades que você vai usar, né? Se você precisa lá 10 mil unidades por semana, ou 50 mil, né? Ou 60 mil, ou 5 mil... Aí a gente dosa aquilo ali por semana e você pode utilizar isso, né? Se você precisa lá 7 mil por semana, você pode utilizar lá cápsulas de 1000 unidades por dia, ou gotinhas, que cada gota tenha lá 100 unidades, você toma 10 gotas por dia. Ou então você toma uma cápsula de 7 mil por semana, um comprimido de 7 mil de liberação lenta. Então depende. O importante é que na semana você consiga obter aquela quantidade de vitamina D que foi programada por cálculo para deixar um nível adequado no sangue. Eu estava até procurando aqui um comentário da Daniele Barzon. Ela estava dizendo aqui que... Aqui, eu encontrei, né? Ela diz que o endócrino receitou 3 injeções de 600 mil unidades para o marido dela. Ela disse que nunca tinha visto uma dosagem tão alta desse jeito. É uma dose alta, mas aí o endócrino deve ter um motivo para isso, né? Tem que sempre ser bem conversado. O médico, hoje em dia, ele precisa sempre explicar muito bem para os pacientes todos os procedimentos. Porque os pacientes, hoje em dia, chegam preparados no consultório, né? As pessoas leem, as pessoas têm acesso à informação. Então, sempre o médico tem que ter aquela qualidade de conversar com o paciente, discutir o tratamento, definir o objetivo do tratamento, e o paciente, ele aceita e ele assume a responsabilidade também, né? A responsabilidade de um tratamento efetivo nunca é só do médico, é do médico e do paciente. Sendo assim, o paciente ele tem que ser ouvido nas decisões, né? Tem que haver uma parceria médico-paciente. Então, nesse caso que você achou que a dose pode ser realmente alta, né, tem que conversar com o endócrino, tem que saber quais são os objetivos, quais são os riscos da utilização dessa dose. Certamente ele vai te explicar. E a Celeste aqui dizendo que às vezes, né, quando ela está dormindo, ela acorda com uma agitação muscular nas pernas, né? E também nos braços. Ela gostaria de saber se pode ser falta de vitamina D. Ela diz que toma 50 mil unidades por semana. Por semana, tá tomando uma dose boa.
Então, gente, é importante, eu vi aí uma pergunta também, acho que do seu Antônio, você vai Sim, chegar nela, né? daqui, Tá. como é esse espasmo muscular, ele pergunta Porque se é a uma vitamina primeira... D é uma possibilidade, ela pode sim dar alteração muscular, mas, por exemplo, isso que você está falando aí, Celeste, um espasmo aí relacionado meio que ao sono, isso pode ser síndrome das pernas inquietas ou movimento periódico de perna, que aí não vai ter nenhuma relação com a vitamina D. Né? E você já está tomando uma dose legal, 50 mil por semana é uma dose legal. Então, eu não posso afirmar para você que esses sintomas são de deficiência de vitamina D. E o seu Antônio, ele pergunta, né, se espasmo é tremor. Não, o espasmo, ele é uma contração muscular, geralmente dolorosa. Espasmo muscular é uma cãibra. Uma cãibra, por exemplo. Deficiência de vitamina D pode dar esse espasmo, que é a cãibra. É uma das causas, né? Cãibra, principalmente no idoso, pode ser, primeiro, por falta de condicionamento físico, falta de alongamento, falta de condicionamento muscular. Pode ser por desidratação, né? As pessoas tomam pouca água e às vezes isso resulta em muita cãibra. Pode ser por deficiência de potássio, pode ser por alteração de metabolismo de cálcio. Então é sempre importante, quando tem cãibra com frequência, fazer um estudo, fazer uma investigação para definir o porquê desse espasmo doloroso. Deficiência de vitamina D pode sim ser uma das causas. Ó, e como você falou dessa questão da pele fina, a Jussiene Fernandes, que está assistindo, ela ficou curiosa, ela pergunta, né, se quem toma Metrotexate, deixa eu ver, Metrotexate, é isso? 20 ml, e ficou com a pele fina e qualquer coisa fica roxa, com a ajuda de vitamina, pulou aqui, agora já perdi. Pode ajudar nesse caso, né? O remédio tomado para artrite isso, reumática. Metotrexate, ele é um imunossupressor, né? Então, quem toma metotrexate é porque tem alguma doença autoimune crônica, artrite reumatoide, por exemplo. Quem toma metotrexate, o médico ele precisa acompanhar de perto os níveis de vitamina, né? Os níveis de minerais, que às vezes precisa repor. O metotrexate, um dos efeitos colaterais dele é deixar uma fragilidade capilar, sim. Qualquer reladinha fica uma mancha, né? Não acho que seja por deficiência de vitamina, mas mesmo assim é importante pedir para o seu médico acompanhar os níveis de vitamina adequadamente, até para dar uma equilibrada na imunidade. Muito bem, meu amor, ó. Deixa eu ver aqui, Alex Rezende aqui Alex, craque Alex. Um olá, diz que está assistindo a nossa live hoje lá de Uberlândia. Legal, Alex. Uberlândia, cidade querida. Quando eu passei em medicina, eu passei na UEL e eu passei na Federal de Minas, em Uberlândia. Passei nas duas e como eu tinha passado primeiro em Uberlândia, eu imaginei que eu já fosse para aí. É uma universidade muito boa, mas eu passei na UEL, a UEL tinha um nível um pouco superior, eu vim para a UEL. Mas eu adoro Uberlândia. Uberlândia é uma cidade de gente muito simpática, de gente muito querida. Grande abraço para você, Alex. Então, é isso. Acho que isso foi bom, né, gente? Foi muitas uma perguntas, hora, né? É isso aí. Aí a gente vai elaborando uns temas aí, principalmente de acordo com as perguntas que vêm no consultório, né? Isso é importante. E a gente vai fazendo umas lives aí com temas assim mais curtos, né? Porque vitamina D é um tema curto, mas veja bem, vocês captaram direitinho a mensagem. Sim, sim. Isso é ótimo. É bem que você falou, a né? Aparecida Zanon tá lá em assunto... Salto de Guairá. Nossa! Adoro! O Yuki, um abraço, Yuki. Isso, legal, o Miliotério também tá por aqui. Então é isso aí. A gente vai fazendo os vídeos curtos, eventualmente, né? Quem não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, porque lá sempre tem coisas novas e interessantes para vocês. E é isso aí, então fica aqui o boa noite para quem eu não consegui dar boa noite no meio da live. Ótima semana para todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Abração para todos.